Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus repouse sobre a sua vida. Vamos dar sequência então aos nossos estudos na Epístola de Paulo aos Efésios. Na última quinta-feira, nós concluímos o capítulo 3 e hoje vamos estar dando sequência com o capítulo 4. No final, no capítulo 3, no seu final, último estudo, nós estivemos vendo que Paulo estava orando pelos irmãos de Éfeso, e desejando que eles fossem maduros em tudo, fossem pessoas amadurecidas, que compreendessem o amor de Deus, para terem o conhecimento da dimensão desse amor, da altura, largura, profundidade, comprimento, soubessem a profundidade desse amor, a dimensão desse amor, para que eles pudessem então ter e viver uma vida amadurecida e firmes. E através disso tivessem a vida firmada em Cristo para poderem passar e vencer todos os obstáculos que aparecessem em suas vidas. Então, paramos nessa situação. O capítulo 4, nós iniciamos, e aqui o apóstolo Paulo está começando e está desenvolvendo com os irmãos a questão da unidade do corpo. Unidade do corpo. Muito bem. Verso 1 desse capítulo 4, nós lemos assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Aqui Paulo fala de prisioneiro. Prisioneiro é aquele que está com a sua liberdade pessoal tirada ou suprimida, E ele está falando como prisioneiro no Senhor. E aqui, vamos lembrar que Paulo ele estava literalmente preso quando ele escreveu essa epístola. Lá no capítulo 6, verso, se não me engano, 20, diz assim: pelo qual sou embaixador preso em correntes, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Paulo ele estava literalmente preso aqui. E por que ele estava preso? Justamente porque ele estava levando uma mensagem de libertação, de salvação, e aquela mensagem contrariava a tradição e a crença das pessoas da sua época. O apóstolo Paulo estava falando que judeu e gentio eram a mesma coisa. Essa era a mensagem que trouxe grande problema para Paulo. Ele está dizendo: olha, judeu e gentio já não são mais dois, se o Senhor fez de dois um, agora estão irmanados, são irmãos em Cristo. E isto foi motivo de grande perseguição na vida de Paulo. E Paulo, ele então agora está preso. Paulo poderia estar lamentando lá na prisão: mas como que vai ser? Eu sou um filho fiel de Deus e tudo. Eu estou fazendo o que Deus me pede, só agora as pessoas não me compreendem, agora estou preso, não posso fazer mais nada. Às vezes Deus nos pede para fazer algumas coisas, e aquilo que Deus nos pede, nos encaminha a fazer, gera algumas dificuldades para nós. Isso é verdade, Mas o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui que ele preso não se deteve.
ele pegou e mandou uma epístola, mandou uma carta. Mas já que eu não posso pessoalmente, eu vou mandar uma carta. Né? E ele mandou a carta orientando aqueles irmãos como eles deviam agir. E ele falou: olha, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam, de maneira digna da vocação. Né? O que o apóstolo Paulo está lembrando: olha, vocês foram chamados para serem santos. Continuem sendo santos, continuem buscando a Deus, busquem a maturidade. Não esqueçam do amor de Deus, da altura, profundidade, largura, da dimensão dessa graça. As lutas, elas fazem parte da caminhada. Não esqueçam disso. Né? O apóstolo Paulo está lembrando aqueles irmãos que havia uma luta, haviam dificuldades, mas isso não deveria levá-los ao desespero. Não devia levá-los à tristeza, mas sim a uma busca maior e mais intensa de Deus. Sejam santos, assim como eu sou santo, diz o Senhor. É isso que Paulo estava desejando para aqueles irmãos. E ele está ali preso, mas escrevendo, dizendo: olha, irmão, não esqueçam, sejam santos, vivam dignamente, não se esqueçam do compromisso que vocês têm com o Senhor. Né? E por vezes nós precisamos lembrar disso, né? Porque às vezes, quando acontecem algumas situações adversas nas nossas vidas, uma parte dos nossos irmãos tem a tendência a murmurar, né? A ficar entristecido, a ficar aborrecido, irritadiço, né? E o apóstolo Paulo fala: levem uma vida digna. Né? É isso que o apóstolo Paulo está querendo aqui enfatizar. Muito bem. E o verso 2, ele diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros no amor. Aqui, o apóstolo Paulo está nos apresentando algumas características importantes na vida do cristão. Na sua caminhada, ele precisa apresentar algumas situações. Por quê? Porque o que envolve a sua vida muitas vezes traz pesar. Mas o apóstolo Paulo fala: sejam humildes. Humildade, né? Demonstração de respeito. Eu tenho que ser humilde, né? Ainda mais que nós como cristãos vivemos em comunidade, um corpo, como o apóstolo Paulo faz questão de lembrar. Nós somos parte do mesmo corpo. Então, como nós vivemos em comunidade, nós precisamos ter humildade. Nós não podemos nos achar melhores do que os nossos outros irmãos, ou mais ainda, nós não podemos nos achar melhores do que aqueles que ainda não encontraram a Cristo. Não, nós somos, pela misericórdia de Deus, nós somos transformados. Ora, se nós somos transformados, por obra pura da graça de Deus, porque é um favor não merecido. Nós não merecemos, mas Deus fez. Então, eu fui privilegiado com isso. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Pelo contrário, né? Isso me torna devedor a Deus e devedor às pessoas. Né? Eu preciso entender isso. Eu não posso me achar melhor. Eu tenho que respeitar as outras pessoas. E aí, então, ele fala, além de ser humilde, eu tenho que ser dócil. Né? Dócil é aquele que se submete ao ensino, é uma pessoa obediente. Uma pessoa dócil, ela aceita o ensino, é uma pessoa obediente, ele é uma pessoa que está à busca de entendimento. Então, pessoa dócil, é diferente de uma pessoa irritadiça, a pessoa que está sempre
O dócil é a pessoa que é uma pessoa tratável, uma pessoa que faz bem estar com ela, porque essa pessoa, ela nos faz bem pela sua forma de ser, pela sua paciência, pelo seu entendimento, pela vontade de fazer o certo, né? Ela aceita a correção, né? Quando você dá uma direção, ela obedece. Não quer dizer que ela é uma pessoa acéfala, não, ela tem pensamento, ela tem suas atitudes, mas ela é dócil. Ela, mesmo no momento da divergência de pensamento, ela sabe como fazer e como se colocar e como colocar essa diferença, essa divergência sem agredir o próximo, sem ser insubmisso, sem ser ofensivo, né? Uma pessoa de fácil trato, né? Tem pessoas que a gente sabe que é muito difícil tratar, tem pessoas de fácil trato, mesmo não tendo, às vezes, a mesma posição, mas é fácil de lidar com ela porque ela é uma pessoa que tem respeito, pessoa que sabe se portar. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. O cristão precisa ser dócil, né? Mesmo que ele tenha alguma diferença com A, com B ou com C, ele sabe fazer e sabe se portar, não é agressivo, não é ofensor, não é inimigo, né? Apenas ele pensa um pouco diferente do outro, mas isso não o torna inimigos, né? É isso que o apóstolo Paulo está aqui enfatizando. Ele fala mais do que isso. A pessoa, o cristão precisa ser alguém paciente. Queridos, como eu tenho visto pessoas impacientes, as pessoas parecem que querem tudo para ontem, né? E ontem já está atrasado, né? Hoje nem se diga, né? A pessoa quer tudo, é uma geração fast food que nós vivemos, mas Deus tem um tempo, o tempo devido para cada coisa, né? Tudo tem um determinado tempo, mas o cristão muitas vezes é impaciente, acha que Deus tem que fazer tudo na hora. Deus tem o tempo dele, a hora, o modo que ele pré-determina. Então, o paciente é aquele que suporta males e além, ele suporta os males e não vive se aborrecendo, né? Ele não vive reclamando. A pessoa impaciente, ela reclama muito, né? Quando a pessoa manifesta a sua impaciência, ela se torna uma pessoa não muito próxima e as pessoas não querem estar próximas dela, porque é uma pessoa que ela fala, reclama, e as pessoas não gostam de pessoas que reclamam. Normalmente a pessoa impaciente reclama muito, e as pessoas fogem dessas pessoas por causa da sua reclamação. Então, o apóstolo Paulo fala, sejam pacientes, não fiquem reclamando das coisas. Espere, coloque as coisas na mão de Deus. Deus pode todas as coisas. Ele pode infinitamente mais do que você pensa, do que você pede. Mas tenha paciência, aguarde que Deus vai fazer no momento dele. Deus tem um momento. Então, entregou a Deus, colocou na mão de Deus, amém. Agora aguarde, espere, deixe Deus agir. E Deus vai fazer, né? Então, o apóstolo Paulo está falando, e fala que mais uma coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui é que o cristão deve suportar uns aos outros em amor. Queridos, aqui é um caso muito sério, né? Suportar é o seguinte: eu estou aqui, o irmão está aqui, eu tenho que aguentar, meu irmão, suportar o peso, né? É igual quando você senta num banco, o banco está te suportando, está suportando o teu peso, né? Quando fala que suportar uns aos outros em amor, significa que eu tenho que aguentar você e você aguentar a mim, mas não
pô, não aguento, esse camarada é muito pesado e tal, né? Não são mais pesados que o outro, é verdade. Mas tenho que suportar em amor. Ou seja, eu tenho que fazer de tudo para manter o meu irmão e a minha irmã. Em amor, por querer ver o bem dele, por querer ver o bem dela. Eu tenho que suportar. Eu não entendo meu irmão. Eu acho que meu irmão muitas vezes pisa na bola, mas eu amo. Eu vou ajudar, vou suportar, vou sustentar esse irmão, porque ele é meu irmão. Né? Não é assim na nossa família de sangue? Tenho certeza que na sua família de sangue tem sempre um irmão ou uma irmã que não é lá a mais fácil de se tratar, a pessoa mais fácil de se tratar. Né? Às vezes é bem difícil mesmo, mas a gente ama, porque é nossa irmã, nosso irmão. E aí a gente, de alguma forma, a gente abre mão de coisas para ajudar esse irmão, essa irmã, e desejamos o melhor e boas coisas para ela. Assim deve ser na família cristã. Nós vivemos em um corpo, e nesse corpo tem muitas pessoas e muitas situações, muitos pensamentos diferentes. E nós precisamos aprender a suportarmos uns aos outros em amor. Para quê? Para que possamos crescer como corpo. Se você tem alguma coisa no teu irmão que te irrita, ao invés de reclamar, ore por ele, né? Ao invés de criticar, olha os pontos positivos que existem na vida dele. Comece a buscar no seu irmão algo que te faça bem, e você vai começar a mudar a sua atitude com ele. Você vai começar a descobrir que ele não é uma pessoa que tem só qualidades ruins. Ele também tem coisas boas, assim como você. Você tem coisas boas, mas também tem coisas ruins na tua vida que precisam ser mudadas, né? Precisam ser alteradas. Então, nós precisamos entender isso. Somos um corpo, somos um em Cristo e precisamos nos suportar uns aos outros, sabendo que temos coisas boas e coisas não boas nas nossas próprias vidas, assim como os nossos irmãos também os têm. Muito bem, verso 3º. Verso 3º. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Queridos, a unidade, ela não acontece por um acaso, né? Vocês lembram, né? O pastor já falou essa ilustração, mas eu quero lembrar novamente. Quando a gente compra um saquinho de amendoim, desses, né? Aquele saquinho de amendoim, eles vendem como uma unidade, mas não é uma unidade, né? Uma unidade, vem lá, se abre aquele saquinho, tem diversos, né, caroços de amendoim, diversos amendoins ali, né? E cada um tem a sua forma, um de um jeitinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, tal, um tem um pontinho aqui, outro pontinho ali, são diversos, todos eles têm, mas não é uma unidade, estão juntos, mas não tem unidade, né? Agora você compra uma paçoquinha, né? Uma paçoquinha, eu gosto de paçoca, quem quiser me dar pode levar que eu gosto. A paçoca, para você fazer uma paçoca tem que acontecer o quê? Você pega diversos amendoins, você esmaga aqueles amendoins e faz uma paçoca. Aí aqueles amendoins perderam a sua forma e houve uma nova forma e criou-se uma unidade, uma paçoca de uma unidade, né? Mas para isso vários amendoins tiveram que estar juntos, serem esmagados, perderem a sua forma e aparecer uma nova forma, agora uma paçoca, né?
O corpo de Cristo é assim, queridos. Existem muitas pessoas que estão juntas, mas não formam uma unidade. Contudo, nós precisamos aprender a perder algumas coisas, abrirmos mão de algumas coisas nas nossas vidas, para que tenhamos um corpo, que tenha uma forma, né? Igual a paçoca. Eu perco alguma coisa, você perde alguma coisa, para que nós consigamos algo maior. Uma paçoca é muito maior do que um amendoim, né? E eu acho mais saboroso, né? Então é isso, e nós precisamos entender isso, mas isso não acontece por acaso. Há um esforço a ser desprendido, há um abrir mão de A, de B, disso, daquilo, né, para que o coletivo, o maior, seja atingido, né? Existem muitas formas de se quebrar a unidade, né? A unidade, ela pode ser quebrada com orgulho, né? Eu me achar o tal, sou orgulhoso, porque eu acho que eu sou, que eu tenho, que eu sou isso. Nós não somos nada, nós somos, na verdade, filhos de Deus, homens e mulheres carentes da graça. Todos nós temos virtudes e dificuldades, né? E nós precisamos entender isso. Eu não posso ser orgulhoso, né? Outra forma de se quebrar a unidade é a ambição. Eu ambiciono isso, ambiciono... Porque tem gente que ambiciona cargos na igreja, né? Ele quer ser isso, quer ser aquilo. Se for de acordo com... Se for vontade de Deus, se for de acordo com o dom que Deus deu, amém. Mas não tente, assim, entrar no ministério de outro e minar o ministério de outro para que você esteja naquele ministério. Porque tudo na igreja, no corpo de Cristo, é de acordo com o dom que Deus dá. Deus distribui a cada um. E nós precisamos entender isso. Então, não ambicione, não seja egoísta. Tudo é meu, eu quero tudo para mim, né? Eu quero chamar a glória para mim, eu quero aparecer, né? Acontece isso, isso quebra. O individualismo, né? Eu quero fazer tudo sozinho, sozinha. Não existe isso no corpo de Cristo. Nós somos um corpo, por isso um corpo, né? Um corpo tem muitos membros. Uma casa, como diz a palavra, uma casa dividida não subsiste. E o que nos une? O que nos une? Olha só o que diz o verso de número 4. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só, né? Há um só. Queridos, nós fazemos parte do mesmo corpo. Temos funções diferentes, mas é um só corpo. Como o apóstolo Paulo usa essa figura de corpo, eu acho bastante interessante. Nós temos uma cabeça, não podemos ter duas cabeças, né? Porque alguém tem a cabeça, ela pensa, ela comanda todo o corpo, mas tem que ter uma cabeça. E diz que quem comanda todo o corpo, que é o cabeça, é Cristo, né? Então, eu tenho que entender isso. Eu tenho duas pernas, tenho dois pés, né? Tenho duas mãos. Então, cada órgão do nosso corpo tem uma função, né, específica. Se faltar um desses órgãos, o corpo pode até continuar. Uns são vitais, né? Se faltar o cabeça, não é mais corpo, é um defunto, né? Se faltar Cristo, nós não somos mais corpo, nós somos um defunto, né? Se faltar um braço, vai me tornar difícil a caminhada, mas ainda é possível, né? Então, a verdade é, se eu não exercer a minha função no corpo, vai se tornar mais difícil a caminhada de todo o corpo. E eu fora do corpo, eu perco a validade, né? Corto um braço, deixo ele fora do corpo, o que vai acontecer? Ele apodrece e morre, tem que jogar fora. Eu tenho que estar no corpo para poder viver, né?
Mas lembrando sempre que o cabeça é Cristo, sem cabeça não existe corpo. Tá? Então é isso que nós temos que entender, né? O que nos une, o que nos torna um corpo é o Espírito de Deus que habita em nós, né? Existem muitas funções. Há um Espírito, e é o Espírito Santo que habita no cristão, que é o selo propriedade exclusiva de Deus. Ele nos guia, é o Espírito que nos guia. Mas para nós sermos guiados, nós precisamos deixar-nos ser guiados pelo Espírito, porque nós podemos resistir ao Espírito, né? Então nós precisamos entender isso. E a esperança é uma só, que todos sejamos salvos por Cristo. Nós temos a esperança de irmos ao céu. E os versos 5 e 6 dizem assim, versos 5 e 6, há um só corpo, há um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Muito bem. Há um só Senhor. Por que o Senhor só um Senhor? Porque há um só Criador. Deus é quem criou todos, né? Ele é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. Ele criou, Ele é o proprietário do mundo inteiro, o Senhor Criador dos céus e da terra. Há uma só fé, né? Qual a fé? A fé que o Senhor é o Criador, que o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo, que Ele morreu por mim e que eu sou salvo por meio de Cristo Jesus. Essa é a fé. Há um só batismo, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Há um só Deus, não há espaço para outro, não podemos adorar qualquer outra coisa, né? E mais, nós precisamos aprender, queridos, a gostar de pessoas diferentes de nós, né? Existem pessoas que, porque o sujeito é assim, ele é diferente de você, é muito bom. Imagina se todo mundo fosse igual a você, né? Ou se todo mundo fosse igual àquela outra pessoa. Existem pessoas como você, existem pessoas como outra pessoa, né? E nós precisamos aprender a gostar de pessoas que são diferentes de nós, né? Por quê? Porque isso é importante. Precisamos entender que dons diferentes e pontos de vista diferentes podem ajudar a igreja na realização da sua obra, né? Exatamente porque nós somos diferentes que nós temos uma visão múltipla de todas as coisas. E essa visão, se tivesse só a minha visão aqui, seria uma, mas tem a visão de A, de B, de C, que vê as coisas de outro ângulo e que amplia a visão, amplia o entendimento. Isso é importante, né? Nós vamos entender que temos diversos dons que Deus distribuiu à igreja e nós dependemos um do outro para termos essa visão global, termos esse entendimento global de todas as coisas. E então nós precisamos aceitar, amar e apoiar pessoas que veem e pensam diferente da gente. Temos que nos respeitar, nos amar e nos unir no mesmo corpo, tendo um objetivo: glorificar o Senhor como Deus, Senhor Criador dos céus e da terra. Glorificar a Deus, independente da visão que temos, entendeu? Então essa é a nossa grande. E aqui está falando, esse texto também nos fala da imanência e da transcendência de Deus, né? Que Deus, ele é imanente, ou seja, ele permanece em tudo durante todo o tempo, Deus está em todos os lugares, né? Deus transcende, Deus vai além
além de tudo e de todos. Ele vai além de... Por quê? Porque ele está além do entendimento do ser humano, ele transcende o nosso entendimento. Então, nós como igreja precisamos também entender isso. E por fim, o verso de número 7 diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Todos nós recebemos o favor imerecido de Deus, a graça. Graça é isso, favor que nós não merecemos. Isso conforme Cristo desejou repartir. O que nós recebemos não é porque nós queremos, mas porque o Senhor Jesus Cristo desejou repartir a mim e a você daquela forma, porque Ele tem um objetivo com a nossa vida. E esse objetivo me torna necessário que eu tenha algumas ferramentas na minha vida. E Ele então pega as ferramentas que é dele, coloca na minha vida para que o objetivo que Ele tem com a minha vida seja atingido. E dons é isso, são ferramentas colocadas por Deus em nós para que as usemos na obra que Ele tem para nós. Pois bem, então, Cristo concedeu coisas a um e a outro, diferentes, baseado na vontade e no seu propósito para cada um. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus abençoe você e que você, meu querido, minha querida, entenda que nós precisamos lutar pela unidade do corpo de Cristo. Para isso temos que aprender a gostar de pessoas diferentes de nós e que tenham dons diferentes e pontos de vista diferentes do nosso. Isso ajuda no crescimento do corpo de Cristo. Que Deus te fortaleça e que nós juntos, apesar de não iguais, consigamos cumprir com o nosso ministério comum. Vamos orar. Pai querido, que Deus, Senhor Deus, o Senhor nos abençoe e nos dê do teu entendimento, para que consigamos crescer e viver na tua presença. Sabendo, Deus, que pertencemos a um corpo, o corpo de Cristo. Ele tem diversos membros com muitas particularidades e especificidades, mas nos ajude a entender, Pai, que o nosso irmão, a nossa irmã, ele é um conosco e nós somos um com eles. Que nós vivamos nessa unidade, lutemos para mantê-la, para que o Senhor seja glorificado e o corpo de Cristo encontre o prazer e as vitórias que o Senhor tem preparado para cada um. Eu peço essas bênçãos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir.